Eu quero falar hoje do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. E nós vamos do versículo 12 até o versículo 16. A nossa mensagem hoje, ela tem como título, a súplica de um homem aos pés de Jesus e o completo como Jesus, o Salvador e o Purificador. Você já encontrou? Lucas 5, 12 a 16. Está escrito assim, 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Versículo 15. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Eu quero completar com o que está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nos versos 40 e 41, que é a mesma relação. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Marcos fala que ele estava de joelhos. E disse: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Amado Deus, bendito e querido Pai, que teu Espírito Santo hoje nos conduza a entender, Senhor, nós que possamos receber essa palavra e tributar honra e glória para o teu nome. Fala conosco através do teu Espírito Santo, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Queridos, a passagem que ora nós lemos, ela traz a história de um homem cuja palavra diz que ele estava coberto de lepra. Lucas, que era um médico, que era um historiador, um pesquisador, que ele não testemunhou os milagres de Jesus, porque ele só veio escrever o seu livro 60 anos depois dele ouvir minuciosamente pessoas que testemunharam. Ele não estava presente, mas ele vai ouvir e vai testemunhar daquilo que foi narrado a ele. Ele escreveu o seu livro, como também escreveu qual é o outro livro? Atos dos Apóstolos. E Lucas, então, ele traz essa mensagem que um homem coberto de lepra, ou seja, um homem que era carcaça humana, estava aos pés do Senhor Jesus. E sobre essa narrativa, nós queremos fazer a exposição da palavra em alguns tópicos, em alguns destaques, que vão retraduzir uma verdade que está dentro desse contexto, a qual nós vamos, daqui para frente, passar a interpretar. Muito bem? Vamos lá. Primeiro tópico, primeiro destaque, primeira verdade desse texto qual é? A primeira verdade é que trata-se de uma doença chamada lepra. Lepra hoje a gente sabe que hanseníase, naquele tempo era lepra. E a lepra, para quem não sabe, era identificada como uma ferida, pústula de tumores que apareciam na pele. E isso causava deformidade. E essa doença era considerada incurável, maldita, e ela tem uma relação também com o pecado. A lepra, ela se manifestava nas pessoas. Para que a gente possa entender melhor, livro de Levítico, capítulo 13, capítulo 14, traz exatamente o que era a lepra.
A lepra, ela estava inserida, presta atenção, na lei mosaica. Na lei mosaica. O que acontece? O que dizia a lei? Que quando uma pessoa aparecia com manchas avermelhadas, brancas, ou com algumas pústulas, tumores que apareciam, o médico sanitarista, sabe quem era? Era o sacerdote. E o sacerdote, ele examinava a pessoa e o sacerdote dava o diagnóstico se a pessoa estava com lepra ou não. O médico era o sacerdote, estavam debaixo da lei, a lei penalizava. Se o sacerdote examinasse a pessoa e falasse assim, você está com lepra, a pessoa, ela tinha que entrar no rigor da lei. E o rigor da lei dizia que ela tinha que ser separada, segregada, ela deixava de conviver na sua família, ela não vivia mais na sua família, ela vivia separada no leprosário, fora da cidade, junto com outros leprosos e não tinha mais convívio. Era como se dissesse assim para ele, olha, tu estás decretado a morrer. Se a gente usasse uma linguagem bem nossa, a gente diria assim, o leproso naquela época, ele estava com um pé na casca da banana e o outro na cova. Não havia nenhuma esperança, porque a doença era declarada incurável. E era o sacerdote que na lei dizia, e eles eram retirados. Acabava a vida familiar daquele homem, daquela mulher, se fosse mulher, estavam totalmente separados. Agora a gente volta para a palavra e diz assim o versículo 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença. Esse homem todo machucado, esse homem todo ferido, porque o leproso, quando ele atingia uma determinada fase da lepra, ele era coberto com panos imundos. A lepra, os tumores estouravam, ele ficava fedendo, era um mau cheiro, e quem se aproximasse dele era declarado impuro, porque o sacerdote já havia declarado impuro. Ninguém chegava perto dele, em alguns casos colocavam um sino no pescoço, para que por onde ele andasse, aquele sino batesse, as pessoas reconhecessem o leproso, as pessoas não chegavam perto. Ou seja, eles estavam completamente excluídos de uma vida social. Era uma vida terrível. Nem podia chegar perto dele. Se chegasse perto, ele tinha que dizer, impuro, impuro. E as pessoas abriam para que eles pudessem passar. Fediam, a carne era podre, podre. E a gente olha e a gente começa a pensar na lepra como doença. E a gente também começa a fazer o quê? A olhar para a lepra enquanto também como pecado. Há um simbolismo grande da lepra quanto pecado. Há uma relação da lepra enquanto pecado. E tem os 6 pontos aqui que a gente relaciona. O primeiro ponto, a lepra como pecado. O povo hebreu, o povo judeu, eles tinham que a condição da lepra era uma maldição, era um simbolismo do pecado. Toda doença era como se fosse um pecado. E o que eles faziam? Eles isolavam. A pessoa que estava com lepra, com uma doença, era para eles que tivessem pecado. E o que acontece então, pastor? A lepra, ela tornava a pele do ser humano insensível. A pessoa podia colocar um pingo de água quente que não sentia a sua pele. O pecado deixa o ser humano insensível. O pecado, quando toma conta do corpo como uma lepra espiritual, o pecador fica totalmente insensível à palavra de Deus. A lepra, ela contagia. Ninguém podia chegar perto, que ficava contagiado. O pecado é a mesma coisa. Se você viver na roda dos escarnecedores, o pecado contagia também você. A lepra deixa marcas no corpo, feridas no corpo, pústula no corpo, tumores no corpo. O pecado deixa marca no corpo e na alma. A lepra, ela cheira mal, é fedorenta. O pecado, ele cheira ou ele fede? Fede. A lepra também, ela separa aquele doente da família, da sociedade. O pecado separa você da presença de Deus. A lepra espiritual separa o homem da presença de Deus. E por último, a lepra, ela mata. E o pecado também mata. O salário do pecado é a morte. Então a lepra, ela tem sua relação física como sua relação espiritual.
ela separa, mata, fede. E o povo judeu tinha isso, era maldito, ninguém chegava perto. A gente vê a condição da lepra, e a gente vai para o segundo destaque. O segundo destaque é a condição do doente. Olhem comigo, versículo 12 ainda. Veio à sua presença um homem coberto. Esse homem estava totalmente carcaça humana, ele estava podre, ele estava, além de ferido fisicamente, ele estava emocionalmente doente, ele estava emocionalmente arrasado, ele não tinha família, ele não tinha perspectiva de vida, ele não sabia mais o que viver, a vida dele tinha acabado. E quando eu estava estudando essa mensagem, e quando eu estava meditando nessa mensagem, eu prestei atenção da semelhança que havia com esse leproso e como a semelhança que há hoje em dia com muitas pessoas. As pessoas com algum sintoma de doença, elas ficam separadas, segregadas hoje, a rancenice. Hoje nós estamos passando pelo quê? Pelo Covid-19. Segregou, separou, ficamos isolados. E as informações que vêm dos médicos, dos cientistas, com as suas pesquisas, com as suas vacinas, nos tentam isolar. E muitos de nós ficamos preocupados com o isolamento. O que acontece? Depressão, dor, trauma, morte. As pessoas se jogam, se matam. Esse homem, ele sem dúvida nenhuma, tinha na sua vida algo muito mais difícil que uma simples Covid-19. Ele estava decretado, já tinha sentença de morte para ele. Talvez alguém dissesse para ele assim: olha rapaz, por que tu não faz um seguro de vida para tua mulher? Seria bem melhor. Faz um seguro de vida, que seria a melhor coisa que tu faz. Faz um plano funerário. Aos olhos humanos, quem diria que esse homem, ele poderia ser curado? Ele estava debaixo da lei, era a lei mosaica que imperava. Mas Jesus, ele veio para cumprir a lei, e Jesus é graça. Aonde há graça, aonde há o pecado, superabunda a graça, e Jesus é graça. Ele é graça. E diz que esse homem, não se sabe como, mas ele aparece na presença do Senhor. Esse doente, ele chega na presença do Senhor com esse estigma de morte. A gente ouviu agora há pouco o pastor falando que a sua esposa está com tosse, que alguém está doente, que a gente vive nesse mundo e a gente toma todas as precauções para que a gente não contamine as pessoas. Esse homem leproso, ele resolveu, nesse dia, dizer: vou botar um ponto final nisso, porque a morte eu já tenho como decreto, a morte já é o meu ponto final, a morte para mim é o que vai acontecer, tudo que vier depois disso vai ser lucro na minha vida. E a gente transporta para os nossos dias de hoje, a gente muitas das vezes fica se preocupado, é a gente acordar assim e vai fazer um exame, de repente o exame que você vai fazer, o médico diz: mas o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo outra coisa. Você veio fazer um exame de coluna, mas eu estou vendo que tem um nódulo não sei aonde. Aquilo é uma bomba que estoura. Tem um tumor no útero, tem um tumor na garganta, tem um tumor na cabeça. Aquilo explode, sem que você espere, explode, cai na tua casa assim, de repente. Pá! E você entra em desespero. Você diz: o que vai ser da minha vida agora? Aí o médico diz assim: vamos fazer um exame mais minucioso, vamos fazer um diagnóstico. Ele não é o sacerdote, mas ele vai fazer o diagnóstico. E o diagnóstico vai dizer assim: olha, esse tumor, ele já está enraizado, ele já foi para cá, ele já foi para cá, ele já foi para cá. Conta os dias que tu vai morrer. É o diagnóstico do médico. Ele assegura que o câncer ou qualquer doença vai te levar à morte. E esse homem já tinha o decreto da morte.
Mas o que me impressiona é que ele rompe com tudo aquilo que era negativo, ele rompe com todas as falas negativas, ele rompe com tudo aquilo que as pessoas diziam: tu vai morrer, tu não vai mais viver, essa doença é incurável, acabou para ti, desiste disso. Ele rompe com tudo e ele vai através da sua fé, mediante o seu crer, ele se levanta, não sei como ele levanta, ele enfrenta a multidão, todo fedorento, todo sujo, e ele vai diante dos pés do Salvador, como diz Marcos. Ele vai até Jesus. Às vezes nós podemos entender também que muitas são as nossas lutas, as doenças, mas nós precisamos entender que Jesus ainda tem e terá sempre o todo poder no céu e na terra, seja qual for maior a sua crise que você possa estar passando. É grande, pastor, mas o Deus Todo-Poderoso é maior para transformar a tua crise, a dor, numa vitória, no milagre. E o que acontece com esse homem? Ele vai, e diz a palavra, que ele, prostrando-se em terra, e diz Marcos, rogando-lhe de joelho. Rogando-lhe de joelho. Lucas diz, prostrando-se o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Esse homem, ele entra na presença do Senhor, ele rasga tudo aquilo que era impedimento. Se a gente contemplar a cena, seria dessa forma: quando ele chegou, todo mundo olhou e disse: leproso, impuro. Imagina, todo mundo abriu a roda e ficou só ele na presença do Senhor. Sabe o que ele fez? Ele se prostra, ele dobra o seu joelho na presença do Senhor, ele cai na presença do Senhor, ele dá um ensinamento para a gente nos dias atuais, quando nós nos queixamos das nossas queixas, e nós não prostramos a nossa vida na presença do Senhor. Ele vai e se prostra, ele quebra a barreira e ele cai e adora ao Senhor. Amado, se você for ler a Bíblia, você vai ver que nas maiores adorações os milagres são tremendos. Você vê o caso de Ana, quando ela entrou na casa do Senhor, ela se prostrou, adorou e Deus abençoou. Esse homem vai adorar ao Senhor. Nós cantamos ainda há pouco aqui: eu vou adorar a Deus, não pelo que Ele faz, não pelos bens materiais, mas pelo que Ele é. Aquele homem adorou a Deus. E vai me dizer o livro de João, que o Senhor, ao encontrar uma mulher samaritana, ele disse: eu estou procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que me adorem em espírito e em verdade, aqueles que não me adorem porque eu posso dar riqueza. Eu estou buscando aqueles que realmente dependam da sua vida para entrar na minha presença. E esse homem entrou, ele olhou para o Senhor e ele se submeteu ao poder. Ele dizia assim: tu podes. Ele estava dizendo assim: tu tens todo o poder foi dado para ti no céu e na terra, tu tens todo o poder. Se a gente virar um pouquinho a página, a gente vai encontrar Lucas 4, 18 e 19 dizendo assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. E o 19, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que é isso aqui, amados? Era a missão de Jesus, era o ministério de Jesus na terra. O ministério de Jesus, ele tem 4 bases para a gente entender, e está descrito aqui. Os 4 bases do ministério de Jesus, o primeiro era pregar a palavra. E ele está dizendo aqui: enviou-me a evangelizar, a pregar a palavra. Primeira base do ministério de Jesus, diga comigo: pregar. Segunda base do ministério de Jesus, qual era? Curar. Primeiro pregar, segundo curar. Jesus curava? Curava. A segunda base do ministério de Jesus. Qual era a terceira base, o alicerce do ministério de Jesus? Libertar os cativos, libertação. E a quarta base do ministério de Jesus era orar. Jesus operava e se retirava para orar. As 4 bases fundamentais do ministério de Jesus, e esse homem vai exatamente nessa base. Ele se prostra
para adorar. Essa era a condição desse homem. E ele vai, busca, adora. Mas nós temos uma outra fase, um outro tópico, um outro destaque, que está aí no versículo 12b, a parte B, que diz: prostrando-se o rosto em terra, suplicou-lhe: se quiseres, pode purificar. Deixa eu entrar. Já tenho um tempo, deixa eu entrar, não vou demorar 2 minutos nesse tópico, em algo que é muito comum, mas é muito comum hoje. As pessoas estarem buscando os curandeiros para terem as suas enfermidades saradas. Você sabe o que é curandeiro? Você abre jornal, você vê revista, televisão, você vê muito curandeiro aparecendo aí, botando a mão, retirando não sei o quê. Tem muito curandeiro fazendo isso. E as pessoas estão indo direto a ele. As pessoas estão negando a sua fé em Cristo para buscar os curandeiros. As pessoas estão esquecendo que Jesus tem todo o poder para curar. Só Jesus pode dar nova vida às pessoas que estão doentes. E a gente tem percebido mais gente procurando esse tipo de milagre, esse tipo de curandeiros, quando nós deveríamos buscar a presença do Senhor e dizer: Senhor, Tu tens todo o poder, e se quiseres, Tu toca, Tu fala, Tu cospe, faz lodo, Tu manda um anjo, da forma que Tu quiseres, Senhor, Tu pode restaurar, Tu pode me purificar, porque todo o poder está nas Tuas mãos. Sabe o que nós estamos fazendo hoje, igreja? Nós estamos limitando o poder de Deus. Nós estamos assim dizendo: não, Deus, Jesus não tem todo o poder para fazer isso na minha vida. Jesus não tem mais esse poder. Eu vou buscar o curandeiro A, o pastor B, lá na igreja dele, porque ele lança o paletó e as pessoas caem e são curadas. As pessoas estão limitando, não estão crendo nesse Jesus poderoso, que ainda opera grandes coisas, opera grande milagre. Se hoje, você que está aqui, você que me assiste, se você está com algum problema, com alguma enfermidade, saiba que Jesus tem poder hoje, agora, nesse momento, aonde você está, para tocar em você e para que a sua vida possa ser totalmente restaurada. A sua família, a sua casa, todo o poder é do Senhor no céu e na terra, nas profundezas da terra, no universo. Todo o poder pertence a Ele. E foi assim que esse homem foi. Outro tópico, outra verdade fundamental, e a gente tem aqui, é o médico. Quem era esse médico? Sacerdote, médico sanitarista. Lepra, assinou atestado, exclui, lança ele fora. Não pode mais viver. Essa é a lei. Versículo 13. Estendendo ele a mão, tocou-lhe, dizendo: quero. Fica limpo, e no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. O médico disse morte, mas ele vai até Jesus e diz assim: tu tens poder, toca-me agora. Se você entender a passagem de Bartimeu, aquele cego que estava à beira do caminho, que clamava para o Senhor dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, até que Jesus para, manda chamar e pergunta: o que é que tu queres que eu te faça? Aí diz que eu quero que eu torne a ver. Aí ele volta a ver. A diferença desse leproso, que ele entra direto, ousadamente na presença do Senhor e diz assim: Senhor, tu podes, se tu quiseres, agora tu opera em mim. Bartimeu dizia: tem misericórdia, tem misericórdia. Ele vai direto, ele não busca caminho, ele vai direto no Senhor. Você tem livre acesso, você pode entrar na presença do seu Deus, agora, nesse momento, aonde tiver alguém doente, tu entra direto na presença dele e diz: Senhor, tu podes agora, tu pode curar, restaurar, tu pode libertar, tu pode purificar, porque todo o poder é teu, Senhor. Ele vai direto, ele não busca caminho. Ele não busca o pastor, ele não busca a irmã. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar ousadamente na presença do Senhor.
E diz a palavra que o Senhor, quando viu aquele homem prostrado, adorado na presença dele, e diz Marcos que esse homem, ele se compadeceu profundamente, o coração do Senhor derreteu na presença daquele homem. Jesus não olhou para quem era, se ele estava podre, se ele era enfermo. Jesus queria adoração. Não importa como você está, não importa se você está doente, ferido, magoado, entrega a adoração para o Senhor essa noite e diz: Senhor, tu tem todo o poder, e Ele restaura. Não importa. Jesus não procurou saber se ele tinha classe social, se ele tinha dinheiro, se ele não tinha. Jesus ficou compadecido e entrou na presença. E olha o que aconteceu, diz a palavra dele. Estendendo as mãos, estou dizendo: quero ficar limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. No mesmo instante, a cura, o milagre, acontece de forma o quê? Instantânea. A cura foi completa. Não deixou nenhuma sequela. A cura que o Senhor opera, jamais você vai sentir aquela doença. Você pode sentir outra doença no seu corpo, mas jamais aquela que o Senhor tocou em você. Pode ter certeza disso. Não vai durar nenhuma enfermidade daquela que você está sentindo agora. Quem está enfermo aqui? Quem tem família enferma, olha aqui. Tem alguma pessoa aqui que esteja com um decreto na família de morte? O médico já disse. Prepara aí que não vai demorar muito. Essa palavra é para você. Se você crer, com ousadia, entrar na presença dele, o Senhor opera sem deixar uma sequela e cura completamente, porque Ele faz instantaneamente, imediatamente. Ele faz, Ele cura, Ele opera. Mas preste atenção, Ele mandou a ordem e diz a palavra que o Senhor toca nele. Ninguém sabe quanto tempo aquele homem não sentiu um toque da mão de alguém. Eu aqui, o pastor Valdir, imagino que o Senhor, o toque que o Senhor deu, não foi assim, botou a mão. Eu imagino que o Senhor pegou aquele homem fedorento, podre, fedendo, todo marcado de lepra, as peles dilacerando, cheio de tumor. Eu imagino que o Senhor não fez só assim, não. Eu imagino que o Senhor abraçou aquele homem naquele dia. O Senhor deu um abraço nele, o Senhor não olhou, não se importou com a condição dele. O Senhor não segregou ele, o Senhor não separou ele. O Senhor abraçou aquele homem, tocou aquele homem. Você já pensou quantas pessoas que nem sequer têm um abraço de alguém, do pai, da mãe, do filho, estão segregados, estão separados? O Senhor acaba com essa barreira, abraça ele e ele é curado instantaneamente. Imediatamente aquele homem agora volta a sorrir. Mas ele foi curado pela graça do Senhor, mas ele estava diagnosticado através da lei, e tinha uma coisa que precisava ser consertada, não poderia deixar sem consertar. A Bíblia diz que Jesus veio para cumprir a lei, ele tinha que cumprir. Ora, ele foi curado, e quando a pessoa era curada da lei, pela lei, o que tinha que fazer? Tinha que voltar para o médico sanitarista, chamado sacerdote, para que o sacerdote olhasse e dizia assim: curado. Jesus diz, vai para ele, olha que Jesus diz assim: ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai e disse: mostra-te ao sacerdote e oferece ela a tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Jesus está dizendo: cumpre a lei. A lei não pôde te curar, a lei mandava excluir, a lei mandava morrer, mas em mim tem graça, tem vida. O que era morte, em mim se torna vida. Jesus é a graça que dá vida ao pecador e àquele que está ferido. Você crê nisso? Essa noite, querido, a vida para você em Jesus. Mas ele diz: testemunho ao povo. Jesus está dizendo: você foi curado, vai, mostra o sacerdote, diz que você está purificado, que você não tem mais enfermidade,
e oferece o sacrifício da lei e dá testemunho. Jesus estava dizendo para ele: olha, mostra para que ninguém pense que essa cura foi um curandeiro que operou em ti. Mostra lá para o povo, e para que seja testemunho do que a graça chegou para operar no lugar da lei. Mas diz a palavra, é o próximo tópico, que diz assim: porém ele, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíram para ouvir e serem curadas pelas suas enfermidades. O homem foi ao sacerdote, o homem contou o que aconteceu. Ao invés dele obedecer a Cristo e não falar, ele falou do que tinha acontecido. Toda causa tem um efeito, é efeito e causa. O homem, ele viveu isso, causa e efeito. A causa era a doença de lepra, o efeito foi o quê? A cura da doença dele. O testemunho ele aplicou, mas preste atenção, causa e efeito. Sempre que há causa e efeito, tem um impacto, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Vai ter um impacto. Se uma pessoa for curada hoje, eu creio que se alguém estiver doente, através do poder dele for curado, vai ter um impacto no mundo físico e no mundo espiritual. Como assim, pastor? Eu vou explicar. No mundo físico, você está doente hoje. Está aqui o diagnóstico, o médico passou. Eu fui tocado e curado. Você vai voltar no médico, o médico vai dizer: você não tem mais nada, você está curado. Primeiro testemunho, impacto físico. Agora no espiritual, qual é? Você vai testemunhar, e com o seu testemunho vai acontecer isso aqui, olha. Com o testemunho no mundo, no impacto é isso aqui, olha. Porém, que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíram para ouvir e serem curadas por ele. Quando você for impactado e você começar a testemunhar, as pessoas vão buscar a Jesus para ouvir a sua palavra, para serem curadas por ele. Esse é o impacto que o Senhor faz na nossa vida quando nós somos curados. Se você for curado hoje, você vai ver que esse impacto vai acontecer no mundo físico e no mundo espiritual. Para a gente finalizar, diz assim: porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, cada vez mais se divulgava, cada vez mais se divulgava. O impacto foi muito grande. E as pessoas vinham até Jesus. Olha o que acontece. E grandes multidões afluíram para ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Versículo 16, diz assim: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A quarta base no ministério de Jesus era a oração. Ele orou em todos os pontos. No último momento, no Getsêmani, ele estava lá orando, suor, sangue, mas ele estava orando. Jesus se retira. Todo mundo quer chegar perto de Jesus, Jesus se retira. Vocês já presenciaram algum culto na televisão desses curandeiros que querem sucesso? Quanto mais eles fazem, mais sucesso eles querem para a vida deles. Mais divulga-se, mais sucesso. Como tem gente que gosta de sucesso? Como tem gente que gosta de púlpito de igreja para fazer sucesso? Como tem pastor que gosta de fazer sucesso em púlpito de igreja? Quanto tem gente que sobe em púlpito de igreja e tira a glória de Deus e transfere a glória de Deus para a sua vida, porque quer sucesso, quer fama. E as pessoas vão para a igreja para ver esses determinados curandeiros, pastores, porque todos eles são sucesso. Diferentemente do nosso Jesus aqui, que diz que quando eles vinham, queriam ver quem era esse homem. Jesus se retirava, simples, modesto, e buscava a presença do Senhor em oração, porque assim Jesus vivia. Oração. Jesus não queria sucesso. Jesus não queria público que lhe desse sucesso. Jesus não queria público que fosse a ele para ver quem era ele. Mas Jesus queria público que realmente o adorasse em espírito e em verdade. Amados, você imagina a história desse homem? Um belo dia esse homem acorda na sua casa, levanta, vai escovar seu dente,
E ao escovar o dente e tomar o banho, ele depara com umas manchas na sua pele, branca, vermelha, alguns inchaços. E ele percebe que isso aí é exatamente as marcas da lepra. A vida daquele homem começa a mudar naquele dia. Ele está em casa, ele está com a família, ele está almoçando, comendo, jantando com a sua família. E aquilo começa a piorar, e um dia alguém diz para ele assim: olha, vai no sacerdote, que esse negócio está ficando feio. E ele resolve ir no sacerdote, o sacerdote diz para esse homem assim: ó, é lepra. Fora. O sacerdote não abraça esse homem. O sacerdote não quer nada, o sacerdote cumpre a lei. Separa, vai fora da cidade e convive dessa forma. Esquece a tua família e o teu decreto é morte. Daquele dia em diante, a vida daquele homem mudou completamente, ele ficou sem esperança de vida. Hoje, se isso acontece, muitas pessoas vão para dentro de um quarto escuro, se trancam, não querem mais viver, querem se matar, querem suicídio, querem alguma coisa que possa justificar aquela ação. Eu vejo esse homem nessa condição e de repente ele muda completamente quando ele decide ir lá. Ele entende, ele ouve que Jesus tem todo o poder para curá-lo. Eu quero dizer uma coisa para você essa noite. As pessoas podem pensar o que quiser de mim e de você. Qualquer um pode pensar o que quiser de mim e de você. Eu posso pensar o que quiser de mim mesmo. Eu posso pensar. Mas só Deus sabe verdadeiramente quem eu sou e quem você é. Não é o que as pessoas pensam, não é o que as pessoas falam, não é o que as pessoas dizem, mas é o que é Deus que diz quem é a sua vida na presença dEle. É o que Deus diz, não é o nosso pensamento. Talvez você tenha escutado muitas coisas, muitas pessoas falarem a respeito de você, da sua família, mas o que importa é o que Deus tem de concreto sobre a sua vida, sobre a sua família. Esse homem cai aos pés de Jesus, Jesus recebe adoração, Jesus abraça esse homem, Jesus muda a vida desse homem, Jesus transforma a vida desse homem, esse homem vai ao sacerdote, mostra, ele dá testemunho. Agora imaginem vocês. Chega um momento que esse homem vai voltar e ele vai bater a porta da casa dele. Aquele homem que estava afastado há não sei quanto tempo, longe de casa, leproso, as pessoas nem acreditavam mais que ele ia voltar. E de repente a porta bate e alguém vai abrir e dizer: quem é? Aí ele vai dizer: sou eu. Vocês lembram de mim? Eu estava excluído, eu estava fora do convívio, eu estava todo ferido, eu estava podre, eu tinha um decreto de morte na minha vida, mas um homem chamado Jesus tocou-me, purificou-me, restaurou a minha vida, e hoje eu estou voltando para casa, curado, sarado, restaurado, porque esse homem me amou de uma maneira diferente. Você imagina como vai ser essa família? Talvez seja a noite em que você esteja nessa situação, ou alguém da sua casa, segregado, separado, mas é noite de adorar ao Senhor, receber um abraço do Senhor e voltar para casa e dizer: hoje o Senhor me amou incondicionalmente e eu estou voltando para casa transformado e purificado. Eu quero orar por você, onde você está, aí mesmo, sentadinho. Você está doente, você tem alguém em casa doente, você tem alguém que está precisando de restauração, de purificação, de renovação. Esse mesmo Jesus que tocou nesse homem, ele pode tocar hoje nessa pessoa, em você, e você voltar para casa hoje totalmente restaurado pelo poder do Senhor Jesus. Você crê nisso? Recline sua cabeça, que eu quero orar com você. Querido Deus e amado Pai, bendito seja o teu nome, Senhor, porque tu és o mesmo ontem, hoje e serás eternamente, Pai. Estamos alegres, Senhor, porque entendemos que tu continuas, Senhor, realizando, Senhor, tudo aquilo, Senhor, médicos, sanitaristas, cientistas não podem realizar, Senhor. Há muitas doenças que são declaradas incuráveis, Senhor, mas tu tens todo o poder no céu e na terra.
E eu quero te apresentar, Senhor, pessoas que eu não conheço, não sei o nome, de pessoas que estão, Senhor, aqui neste templo, como estão em suas casas, separados, dentro de um quarto escuro, em depressão, outros, Senhor, com câncer, ou com qualquer outro tipo de enfermidade, de doença, de moléstia, em que os médicos chegaram ao seu limite de dizerem, não podemos mais fazer nada. Algumas estão na UTI, Senhor, mas eu quero, Senhor, te apresentar cada uma dessas pessoas, porque eu sei que em Ti há poder, há autoridade. Da mesma forma e ousadia que aquele homem entrou na Tua presença, Senhor, nós entramos com ousadia na Tua presença hoje, Senhor, te clamando, te adorando, e estamos certos e convictos e dizendo, Senhor, se Tu quiseres, hoje, Senhor, Tu toca, Tu restaura, Tu cura, Tu liberta, Tu faz, Senhor, tudo aquilo que é medicina, Tu faz, Senhor, tudo aquilo que nenhum outro pode fazer, Senhor. Toca agora nessas pessoas, Senhor, restaura, purifica, renova pelo Teu poder. Assim, Senhor, eu te peço.